Oi, gente, vou falar sobre o sistema nervoso autônomo, que é uma subdivisão do sistema nervoso periférico, que por sua vez é subdivisão do sistema nervoso, né? O sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, encéfalo, medula. Sistema nervoso periférico, sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo é simpático e parasimpático. Algumas literaturas, elas subdividem o sistema nervoso periférico numa terceira subdivisão, que é o entérico. O sistema nervoso entérico, ele estaria relacionado ao trato gastrointestinal, ao TGI, o famoso TGI. O trato gastrointestinal, ele tem um funcionamento próprio, né? Um potencial de ação próprio, né? Um circuito nervoso próprio que tem um disparo próprio, que nem o coração, com o nosso sinoatrial. Então, o sistema nervoso entérico, ele tem essa característica, mas ele também pode ser modulado pelo simpático e o parasimpático. Então, alguns livros colocam ele como fazendo parte do sistema nervoso autônomo. Vamos falar sobre o que eu vou abordar hoje. No tópico de hoje, eu vou falar do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso simpático, do parasimpático, dos neurotransmissores envolvidos com simpático e parasimpáticos e seus receptores. Vou falar também um pouco do hipotálamo e de um caso clínico relacionado a todos eles. Vamos começar. Aqui a gente tem duas imagens, uma azul e uma rosa. Essa imagem aqui, azul, ela é do sistema nervoso parasimpático. A gente vê que as fibras nervosas dele saem da região cranial sacral, sai ali do tronco encefálico, de alguns nervos cranianos. Gente, é muito importante vocês olharem depois esses nervos cranianos, que ligação eles têm, que músculo eles vão fazer ação, porque o sistema parasimpático sai desses ramos do tronco encefálico. Agora, o sistema nervoso simpático, que é esse de rosinha aqui do lado, ele é tóraco-lombar, tá? E uma coisa muito importante, a gente não pode dizer, por exemplo, se a acetilcolina, que você viu ali numa fibra nervosa, sem olhar de onde saiu essa fibra, se ela é simpática ou parasimpática. A acetilcolina é um neurotransmissor, né, do sistema nervoso autônomo, e a gente não pode dizer se ela é simpática ou parasimpática. A gente não olha o simpático e o parasimpático através dos nervos, dos neurotransmissores que eles produzem ou dos receptores que eles têm. Porque todos dois podem ter acetilcolina, tanto simpático como parasimpático. Para você adivinhar, para você saber, compreender de onde saiu aquele neurotransmissor e que tipo de ação ele está promovendo, você tem que saber de onde saiu a fibra. Se saiu da região crânio-sacral, ela é parasimpática. Se saiu da região tóraco-lombar, ela é simpática. Entendeu? Isso tem que ficar muito claro, porque isso cai muito em prova como pegadinha, né? Vamos então às diferenças. Aqui, essa primeira fibra aqui, que a gente está vendo, a primeira fibra, ela é uma fibra única, ela é uma fibra somática, é um neurônio só, simples, tá? Um neurônio só, simples. A segunda fibra, a gente vê que ela tem um ramo menor, vem o gânglio e depois um ramo maior. Essa fibra é a simpática. A gente tem a simpática e a parasimpática, né? A simpática, como o nome é menor, a primeira fibra é menor, tá bom? Depois faz sinapse ali no gânglio, com o segundo neurônio, e segue com uma fibra pós-sináptica maior.
Aqui embaixo, nós temos o parasimpático. Esse parasimpático aqui, a fibra pré-ganglionar, antes do gânglio, ela é grande. E depois do gânglio, ela é menorzinha. Então, esse é parasimpático, como o nome, grande no pré-sináptico, fibra pré-sináptica, pequena na pós-sináptica. Outra coisa importante, vamos lá. Aqui a gente tem 3 tipos de fibras, né? E nós vamos ter alguns receptores diferentes, né? Mas, como eu disse, existem neurotransmissores iguais, tanto no simpático como no parasimpático. Eles compartilham da acetilcolina. Mas, por exemplo, no pré-sináptico, a fibra pré-sináptica, antes de fazer sinapse com o segundo neurônio, tanto o simpático como o parasimpático vão ter como neurotransmissor a acetilcolina. E o receptor também é igual, é receptor nicotínico para os dois. Então, receptor nicotínico e o neurotransmissor acetilcolina. Então, receptor nicotínico, neurotransmissor acetilcolina em todas as fibras pré-sináptica. Na pós-sináptica, depois que ela fez sinapse com o segundo neurônio, a gente vai ter aí, vai se diferenciar um pouco. Vamos ter nas duas um neurotransmissor e um receptor iguais e vamos também ter neurotransmissor e receptores diferentes. No sistema nervoso simpático, a gente tem a acetilcolina e o receptor muscarínico. Isso, eles vão fazer, essa acetilcolina vai ter como órgão-alvo as glândulas sudoríparas. Então, a gente tem acetilcolina e tem receptor muscarínico no sistema nervoso simpático. Temos também catecolaminas, epinefrina, noradrenalina, adrenalina e receptores adrenérgicos na simpática. Então, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e outros betas e outros alfas. E também temos como neurotransmissor a dopamina e receptores dopaminérgicos, D1, D2. Essa é a simpática, sistema nervoso simpático. No parasimpático, a gente vai ter a acetilcolina e receptores muscarínicos. Acetilcolina e receptores muscarínicos. O sistema nervoso simpático, e a outra diferença é que ele é farmacologicamente antagonista do receptor do sistema nervoso parasimpático. O que um faz, o outro faz o contrário. Por exemplo, o simpático, ele para a digestão. Porque geralmente o sistema nervoso simpático, ele age como numa luta e fuga. Ele libera adrenalina no momento de luta e fuga. Ou no trauma, resposta ao trauma. É o sistema nervoso simpático que está agindo. Ele vai fazer vasoconstrição em locais em que não é tão necessário o influxo sanguíneo. Então, por exemplo, ele vai preservar, ele vai tratar de mandar sangue para órgãos-alvo, órgãos mais importantes, órgãos vitais, como o coração, o cérebro, e vai tirar um pouco da circulação de órgãos menos importantes. Isso numa hora de fuga ou na hora que uma pessoa sofre um acidente de carro, né? Que você precisa preservar. Por exemplo, a pessoa está com uma hemorragia. O que vai acontecer? Vai agir o hormônio de luta e fuga. Ele vai tentar estancar, perder menos sangue. Então, ele vai fazer vasoconstrição. Já o parasimpático é totalmente o contrário. O parasimpático, ele vai favorecer o processo digestório,
né? Ele vai favorecer o processo digestório. É numa situação que a pessoa está relaxada, que ela não precisa lutar, fugir, vai fazer miose na pupila, a pupila vai estar pequena. Já no simpático, como é um hormônio de luta e fuga, a pupila vai estar grande, né, para entrar mais luz e você enxergar melhor. Então, tudo isso, simpático ou parasimpático, ele tem ações opostas. Mas nem de forma oposta eles funcionam. Às vezes eles funcionam juntos. Simpático e parasimpático, eles agem em conjunto na reprodução humana. Um processo de acasalamento para humanos. Porque o processo de ereção masculina, ele é favorecido pelo sistema parasimpático, né? Entendeu? E o processo de ejaculação, ele é favorecido pelo simpático. Então é por isso que quando a pessoa está estressada, não é um bom momento. Porque o simpático não favorece a ereção, porque ele faz vasoconstrição. Né? Ele não faz vasodilatação, vasoconstrição. Ele manda sangue para órgãos vitais, cérebro e coração. Naquele momento, aquele determinado genitália não é um órgão vital. A pessoa está numa luta e fuga, não é um órgão vital, né? Então, eles podem agir também em conjunto, tanto isso para homem quanto para mulher também, tá? Então, simpático e parasimpático podem agir em conjunto e podem ser fisiologicamente antagonistas. Farmacologicamente, eles são antagonistas. Vamos para um caso clínico para elucidar bem. Vou ler para vocês. Uma menina de 12 anos de idade com história médica pregressa comum, apresenta febre, dor de garganta e um curso de linfadenopatia cervical sensível. Ela é diagnosticada com faringite streptocócica do grupo A e é tratada com penicilina. Alguns minutos após a injeção de penicilina, a paciente apresenta dispneia, taquicardia, hipotensão e percebe-se que apresenta sibilo ao exame. Também queixas de disfalgia. A adrenalina é então administrada imediatamente para a reação anafilática. Bom, ela tem alergia à penicilina, então houve um processo de vasodilatação. O choque anafilático é um processo de choque que a gente chama de distributivo. É um choque em que há uma vasodilatação periférica, você começa a perder pressão muito grande, o paciente fica com débito cardíaco atingido, né? Se você não agir rapidamente, o que vai acontecer é uma parada cardiorrespiratória. Então é um choque distributivo, que a gente chama de distributivo, né? Que depois ele vai para um choque até cardiogênico, porque vai haver ali um processo de parada e, inclusive, ela não está conseguindo nem respirar direito, porque fez espasmo no pulmão dela, né? Então, que efeito a adrenalina terá no sistema vascular dessa paciente? Então, quando você está num processo de choque distributivo, ocasionado por uma vasodilatação sistêmica, um processo de choque anafilático, você tem que fazer o contrário, você tem que fazer uma vasoconstrição. Então, a adrenalina, ela vai fazer vasoconstrição na circulação periférica dessa paciente, tentando segurar, tentando aumentar o débito cardíaco dessa paciente, subir a pressão dela, né? Que adrenoreceptor divide primariamente a resposta vascular. O receptor que tem nos vasos, que é responsivo, receptor adrenérgico, é o alfa-1 adrenérgico. É ele que vai fazer a vasoconstrição. Que efeito terá a adrenalina em seu sistema respiratório? Vai impedir o espasmo, vai relaxar a musculatura, né? Vai fazer com que ela consiga respirar, né? Que adrenoreceptor divide primariamente a resposta do sistema respiratório. No sistema respiratório, a gente tem um receptor beta-2 adrenérgico. É ele que vai manter a musculatura relaxada para ela respirar.
Então, num processo de choque, se costuma dar realmente adrenalina, ainda mais choque anafilático. E a gente tem que agir rápido para não haver uma queda da pressão e uma parada cardiorrespiratória, e, consequentemente, morte cerebral, e aí falência múltipla dos órgãos, né? Que o choque distributivo, que é o choque anafilático, ou o choque séptico, também é um choque distributivo, provoca, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Tem mais um assunto que eu gostaria de falar antes de terminar a aula, que é a respeito do hipotálamo. O hipotálamo, ele tem, por exemplo, nesse processo de trauma, de resposta ao trauma, o hipotálamo tem um papel muito importante. O hipotálamo, ele, vamos dizer, conversa com as emoções, né? Ele é responsável por muitas de nossas emoções, resposta ao medo, resposta à raiva, resposta ao estresse. O hipotálamo, ele está interagindo com esse tipo de situação de estresse, de resposta ao ambiente, né? Então, ele se relaciona, ele está conectado ao sistema nervoso autônomo. Eu vou fazer uma aula depois sobre o hipotálamo e como ele age no sistema nervoso autônomo. Tem uma coisa muito interessante que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma síndrome psiquiátrica e neurobiologicamente ela pode estar ligada à lesão no hipotálamo e também no sistema límbico, mas principalmente no hipotálamo, porque ele também é responsável pelo medo, né? Então, existe alguma coisa ali que não vai bem nos hormônios de luta e fuga, porque a pessoa dispara, né, o coração, ela solta, ela tem uma carga adrenérgica de catecolamina na síndrome do pânico. Ela tem uma ação do sistema nervoso simpático e que parece, muitas vezes, que é uma lesão neurobiologicamente falando, parece que é uma lesão em determinado lugar do hipotálamo, que pode ser uma das causas da síndrome do pânico, né? Então, o que muitas pessoas às vezes usam, assim, por exemplo, pessoas que têm medo de falar em público, né? Pessoas que têm vergonha de apresentar uma palestra, tem que apresentar, estudantes, até professores, como é o sistema simpático que leva a pessoa ao batimento cardíaco acelerado, a uma tensão, ao estresse. Os médicos às vezes costumam passar beta-bloqueador, que vai fazer o bloqueio do beta-1, do receptor beta-1 adrenérgico. Você não vai conseguir que a catecolamina se ligue ao beta-1. Então você vai, como é o sistema simpático, que ajuda a modular os batimentos cardíacos e a pressão, você bloqueando a ação do simpático no beta-1 adrenérgico, receptor beta-1, você fica com os batimentos mais baixos, você fica mais calmo, né? E isso serve como também tipo um ansiolítico, né? Um antinervoso, um antitensão, né? E que muitas vezes passado pelos neuropsiquiatras, pelos psiquiatras, enfim. A gente modula o sistema simpático, mas, né, muitos desses bloqueadores não podem ser passados para pessoas que têm asma. Um bloqueador inespecífico, que vai agir em beta-1 e beta-2, porque o beta-2 adrenérgico age no pulmão e se você bloquear, vai haver um menor calibre ali no pulmão e você vai acabar respirando pior, entrando em crise crise asmática, né? Então, isso daí tem que ser muito bem passado, muito bem visto, porque pode dar um efeito contrário de espasmo, né, na musculatura pulmonar. Bom, eu espero que eu tenha ajudado vocês.
Eu vou fazer outras videoaulas sobre o sistema nervoso. Essa foi sobre o sistema nervoso autônomo. Eu recomendo a vocês lerem os nervos cranianos ligados ao sistema nervoso autônomo. E ler também e fazer exercício sempre, né? Eu estudei engenharia e na engenharia a gente costuma fazer muito exercício. O que não acontece na medicina. Na medicina quase não se faz exercício. Eu acho de suma importância fazer exercício. Pegar exercício, livro que tem caso clínico, tentar resolver, porque é na repetição que você acaba memorizando as coisas. Tá bom? Boa noite, muito obrigada pela audiência.